Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre workload design. Qual a ideia, qual a intenção que nós temos aqui nesse momento? A gente já trabalhou e já desenvolveu bastante das características de arquitetura e microarquitetura, implementação do nosso processador, e a gente está caminhando agora na direção de avaliar quão melhor é uma certa microarquitetura ou uma característica em relação a outra. Só que para poder avaliar alguma coisa de um processador, nós precisamos passar uma certa carga de trabalho nele. Então, na realidade aqui, o que a gente vai querer fazer no workload design é simplesmente definir claramente a carga de trabalho. Então, a gente vai definir a carga de trabalho que a gente vai executar nesse processador. E aí tem uma característica importante, né? O que é uma carga de trabalho de um processador? A gente pode pensar que é um programa, um conjunto de programas, mas para cada programa eu posso ter parâmetros e eu posso ter entradas, então vamos tentar enumerar um pouquinho das características que nós temos, né? Então a gente pode pensar que é um programa ou conjunto deles. Para cada programa a gente pode pensar em parâmetros. A gente pode pensar também em entradas. E é extremamente importante, quer dizer, aqui eu vou colocar programa mais, quer dizer, mais de um programa, né? Então aqui é uma característica bem importante que esse conjunto aqui tem que ser de alguma forma representativo. Mas representativo de quê? O que eles têm que representar? O que nós estamos interessados na representatividade deles? E esse talvez seja o ponto interessante de se trabalhar. Então nós precisamos escolher programas. Dá para pegar todos? Não, não dá para pegar todos. Então os programas têm que ser caracterizados, eles têm que ser representativos do universo de programas que nós estamos interessados em avaliar. Por exemplo, eu posso pensar em conjuntos de programas de benchmark, como a gente já sabe, do SPEC, que é um benchmark, mas a gente pode pensar em paralelismo e de repente olhar para o Parsec, a gente pode pensar em banco de dados, a gente pode pensar em sistemas embarcados. Então, assim, a gente tem que tentar pensar no universo possível e definir qual é o subconjunto deles que a gente vai trabalhar. E aí, tem para cada um desses programas, a gente também tem que pensar que parâmetros vão ser passados, quer dizer, como que eu vou executar esse programa e quais entradas. E é relevante a gente pensar que um programa tem que ser executado com múltiplas entradas para poder e múltiplos parâmetros, de forma que a gente possa explorar claramente todo o comportamento dele, que seja relevante para a gente. E a gente tem que lembrar também que na hora que a gente definiu esse conjunto aqui, para que esse conjunto vai usar? Então, a gente vai descer aqui e tentar olhar qual vai ser o uso. Qual vai ser o uso desse conjunto aqui, dessa carga de trabalho? Se a gente está pensando que o uso dessa carga de trabalho é melhorar processadores, então a gente tem que pensar que eu vou definir características de processadores e vou avaliar em cima desse benchmark. Então, se a gente pensar aqui que nós temos melhorar processadores, e aí a gente tem que lembrar que, vamos supor que eu queira definir um tamanho de cache, então a gente tem que pensar só para usar uma característica bem simples, né? Então vamos colocar aqui, ó, tamanho da cache como característica. Então o que a gente faz? A gente pega os programas, a gente vai, avalia em cima de múltiplos tamanhos do programa, e obviamente com isso a gente afeta o nosso processador, né? E eu estou fazendo esse ciclo aqui de melhoria do processador, que é muito legal. Ok, em algum momento eu chego num bom tamanho de cache. Na hora que a gente chega num bom tamanho de cache, o esperado agora não é que essa carga aqui em cima, que foi representativa, rode melhor. O esperado é que o nosso universo inteiro de programas cuja essa carga é representativa rode melhor. Então, vamos tentar traçar um diagrama aqui que mostra um pouquinho disso.
a gente tem todo o nosso universo, certo? Então, que ele é o nosso workload space, quer dizer, o espaço de possíveis workloads. Dentro deles, então, a gente vai ter o que a gente chama de workload de referência. Deixa eu escrever em inglês, porque está em inglês lá. Workload de referência. E a gente ainda pode precisar, dado o tamanho, de uma versão reduzida. Quer dizer, então nós temos fora o nosso espaço de workload. O que significa isso? Todos os possíveis programas que eu posso vir a executar no meu computador, ou se a gente pensar no celular, todos os possíveis aplicativos que eu posso querer rodar no meu celular. E a gente vai extrair um subconjunto deles, porque eu não tenho condições de avaliar aquele universo inteiro, e esse subconjunto é o que a gente chama de workload de referência. Então, são, sei lá, 20 aplicativos de celular, são 30 programas no computador, alguma coisa com essa característica. Eles têm que ser disjuntos, eles têm que ser separados, eles têm que ter características diferentes, de forma que eles representem o meu universo, tá? Então eu não posso pegar 20 programas que só tocam vídeos, não adianta, não é assim que eu vou fazer. Eu vou pegar programas que façam coisas diferentes no nosso computador, no nosso celular, no nosso dispositivo computacional como um todo. E aí, como ainda assim esse workload de referência pode ser grande, a gente pode ter que trazê-lo para um conjunto um pouquinho menor ainda, tá? Então, essa é a ideia, a gente quer virar e trazê-lo para características cada vez menores. Mas é extremamente importante a gente pensar que, usando o exemplo nosso anterior de tamanho da cache, quer dizer, se a gente definir o tamanho da cache com esse reduce workload, com esse workload reduzido, é extremamente importante que a meta nossa, na realidade, é que o espaço total de workload seja melhorado com essa característica que a gente escolheu. Ah, quais outras características? A gente pode pensar em branch prediction, pode pensar em muitas das características que a gente estudou dentro da composição de um processador, mas é importante lembrar que se eu só consigo melhorar, se eu dou um ganho aqui, né? Se eu dou um ganho grande aqui, 3 maisinhos aqui, e aqui eu dou um ganho de 1 só, tem algo estranho no nosso processo de chegar nesse reduced workload. A gente precisa trabalhar de forma mais sistemática. Então, assim, nós queremos trazer esses 3 aqui, alguma coisa relacionada com esses 3 aqui, alguma coisa relacionada a esses 3 aqui. Nós não podemos pensar em piorar, muito embora a gente sabe que esse universo externo aqui, ele é potencialmente infinito, né? Então eu não tenho acesso a ele inteiro. Então trabalhar com uma suposição forte de que eu represento ele completamente pode ser complicado. Além disso, tem uma outra característica interessante que é o nosso tempo. E eu vou tentar traçar um pouquinho de linha do tempo aqui para gente. Então, olha bem, nós estamos aqui no hoje e a gente está pensando em melhorar, por exemplo, alguma característica de um processador no futuro. Mas para isso a gente vai pegar um workload, que são programas que foram feitos no passado. Então nós temos programas aqui e nós temos aqui processadores. Então essa é a nossa meta, né? Nós pegamos programas do passado, avaliamos hoje e tentamos influenciar processadores do futuro. Obviamente podem vir a existir novos programas aqui, né? E que talvez não tenham características que a gente queria. E obviamente esses programas aqui do passado, eles foram feitos para processadores aqui do passado. Então eles podem ter sido otimizados para eles. E a gente tem que pensar em toda a pilha, quer dizer, a gente tem aqui compiladores antigos também. Certo? E nós teremos novos compiladores aqui. Nós teremos novos ISAs, nós teremos novas características, novas instruções. Então, todo o nosso processo aqui, a gente precisa sempre levar em conta
que existe essa linha e eu estou pegando alguma coisa do passado e observa que eu botei só passado, hoje, futuro, eu não defini a data, mas produzir um processador demora, então a gente precisa lembrar disso e também caracterizar cada um desses cenários também vai demorar, tá? E justamente por esse aspecto que a gente precisa, de alguma forma, garantir que esse fluxo seja mais sistemático possível para que ele possa ser, por exemplo, reavaliado um pouco para frente, tá? Então, essa é a ideia geral. A gente sabe já, e a gente já falou em algumas aulas para trás, sobre características de benchmarks, então a gente lembra do SPEC, que era um benchmark, inclusive ele vai ser alvo do próximo trabalho de vocês. Aqui no momento, certo? Nós já tivemos o SPEC 95, nós tivemos o SPEC 2000, nós tivemos o SPEC 2006 e nós temos o mais recente do momento, é o SPEC 2017. Deixa eu só. Certo? Então, o que nós temos agora? Quando a gente vai falar sobre o SPEC, a gente também costuma falar sobre duas questões importantes, que ele tem a versão dele CPU e a versão dele FPU, quer dizer, de ponto flutuante, de inteiro e ponto flutuante. E o 2017 ele ainda tem duas características que estão relacionadas também com paralelismo. Então ele tenta já ter métricas para trabalhar paralelismo, que a gente já falou um pouco na aula passada. A gente vai depois, no futuro, a gente volta a falar um pouco sobre isso. Mas nós temos aqui, olha, que mesmo um conjunto de programas que tem aí na ordem de algumas dezenas de programas, ele já se divide. Se você quer melhorar a CPU, você vai usar o spec CPU. Se você quer melhorar ponto flutuante, você vai usar o spec de ponto flutuante. Então, ele já tenta fazer isso. E aí a gente pega programas, por exemplo, o GCC, ele esteve presente em todos esses specs que nós temos aqui. E, obviamente, não é a mesma versão do GCC. Ela é uma versão do GCC que era ativa lá em 95, outra em 2000, outra em 2006 e outra em 2017. E ele continua lá. E nós temos, às vezes, troca de programas. Então, a gente já teve em versões antigas do spec compressores diferentes que vieram sendo trocados, mas a tarefa de compressão é uma tarefa relevante, então é mantida em múltiplos das versões do spec, tá? Então, assim, como a gente sabe que nós não temos o universo inteiro, a gente está trabalhando num subconjunto deles, mas a gente tem que tentar fazer com que ele seja o melhor subconjunto possível para a gente poder garantir essa diversidade e garantir o que a gente está falando. Também não adianta só pensar que vamos trabalhar com apenas um benchmark, às vezes o nosso processo inteiro pode envolver criar outros benchmarks, tá? Eu já tinha mencionado para vocês o SPEC, a gente já viu em outras aulas Media Bench. Esse aqui ele é bem legal para sistemas embarcados, tá? Que envolvem coisas de bench. A gente tem dois exemplos que são citados no livro, né? O BioPath, que é para poder fazer para bioinformática. Aí a gente tem o Parsec, que é para aplicações paralelas. E uma característica que eu gosto bastante do Parsec, que ele é um benchmark que foi bem projetado como benchmark em si. Vale a pena olhar a forma de executar, garantia, configurações dele. Ele foi bem trabalhado nesse pedaço. Então é uma forma boa de você inspirar sobre como rodar outros. E se você está pensando em trabalhar em coisas paralelas, existe também o Rodinia. Esse daqui já tem outra característica interessante, ele implementa o mesmo algoritmo com múltiplas técnicas. Então você tem uma versão de algoritmo para rodar no seu processador, na GPU, para rodar em múltiplos cenários diferentes com pthreads. Então ele vai trabalhar com o PMP e aí ele vai tendo variações do mesmo algoritmo preparado para outros lugares. Porque às vezes é isso que você quer, ou você quer garantir que seu ganho deu para todos, ou você quer garantir que a versão dele de GPU está agora melhor ou não, tá? Um benchmark para Java, por exemplo. Quer dizer, um benchmark pode ser para linguagens ou implementações de máquinas virtuais. E tem o STEMP, que é um benchmark para memória transacional. E aqui no STEMP tem uma característica que eu vou chamar a atenção e que não é muito boa para benchmark. Ele tem um dos programas dele, tem random dentro dele. Então isso é bem complicado. Você não quer um benchmark que se comporta com alguma característica de forma aleatória durante a execução. Então isso não é algo muito desejado
dentro de um benchmark. Então, tem que tomar cuidado com essa configuração. E aí a gente não pode mais confiar nesse resultado. Se eu der uma melhoria nele aqui, eu tenho que rodar múltiplas vezes esse cara. Então eu posso virar e falar, ok, eu estou tendo que executar 20 vezes, 30 vezes, eu fiz os testes estatísticos e agora eu garanti que esse cara está funcionando e não importa o número aleatório, ele já tem a mesma expectativa. Aí, ok, a gente supera esse cenário, mas, por outro lado, se eu quero garantir que meu resultado seja reproduzível, eu deveria gerar a semente do número aleatório já direto dentro dos códigos do programa, mesmo que eu tenha que rodar múltiplas instâncias. E aí a gente volta naquele primeiro cenário, quer dizer, eu poderia ter múltiplos parâmetros, onde cada parâmetro é um número aleatório que vai avaliar a minha entrada. Tá? Então, é extremamente importante, porque para qualquer tipo de benchmark, eu vou deixar o spec ali em cima, tá? Você seja capaz de reproduzir a execução e você rodar em múltiplos lugares. A gente já sabe que a gente pode rodar em múltiplos computadores, a gente já sabe que a gente pode rodar com múltiplas ferramentas, com múltiplos arquivos de entrada, e cada um desses elementos é o nosso universo. E aí o que a gente vai fazer agora é montar um subconjunto e falar, você tem que rodar este programa, esse conjunto de programas com esse conjunto de entradas e vai medir desse jeito. Outra característica importante é a métrica. O que eu quero medir? E a gente precisa pensar no que vai ser medido. Eu posso pensar em como eu vou medir e a gente vai ter que trabalhar em o que medir e como medir. A gente já falou nos conjuntos de vídeos passados sobre formas de medir, forma de consolidar e ao final, normalmente as pessoas esperam de um benchmark um certo número N, onde tipicamente N's maiores representam melhor desempenho do que N's menores, mas a gente tem que lembrar que eu quis melhorar e não necessariamente isso aqui é o meu computador que está melhor. Pode ser que o meu simulador esteja melhor, pode ser que a gente tenha um compilador melhor, mas a nossa métrica é ter um certo número e tipicamente aumentar esse número, tá? Então esse é o princípio que a gente vai fazer aqui, pessoal. Então com isso a gente fecha esse primeiro pedaço e depois a gente vai ter um vídeo para poder fazer e trabalhar um pouquinho com a redução do nosso conjunto de benchmarks, tá bom? Até mais então, pessoal.